Bom, dando continuidade à aula de introdução aos sistemas de comunicações sem fio, um assunto que deve sempre ser abordado é o espectro de frequência. Obviamente, ele é um recurso natural, mas ele deve ser regulamentado. Aqui ele está apresentando várias aplicações no mundo para as radiofrequências, né? Talvez aqui algumas aplicações médicas, de cura, raio-x, raio-gama, luz visível, as comunicações óticas. É até interessante comentar, né, que no caso das comunicações óticas, ao invés de lidar com o termo frequência, é comum lidar com o termo comprimento de onda, que tem uma certa relação entre si, né? Abaixo aqui do espectro óptico visível, temos o infravermelho. Até existiam alguns sistemas de comunicações ponto a ponto, quando a distância entre os pontos é pequena. Até existe rádios empregando portadoras na faixa do infravermelho. As microondas, os rádios microondas, pelo menos em sistemas celulares, foram utilizados e ainda são, né, para interconexão de radiobases com as centrais, os multiplexadores E1. Hoje em dia é comum, dado o aumento no tráfego, no acesso, que as operadoras tentam prover um meio de comunicação óptico. Houve toda uma evolução, não somente no acesso, né, que provê as altas taxas dos sistemas móveis, os serviços multimídia disponíveis aos sistemas móveis celulares na atualidade. Aqui, em termos de espectros de frequência, aqui está definindo ondas de rádio, microondas. Na verdade, em termos de comprimento de onda, as faixas utilizadas pelos sistemas celulares, eles estão aqui dentro da faixa definida como HF, apesar de que é comum o público enxergar o HF como TV, mas vários outros serviços empregam a faixa aqui, que compreende de 300 MHz a 3 GHz. Por exemplo, FM comercial, broadcast, difusão, utiliza a faixa de 88 a 108 MHz, 88 a 108 MHz está aqui na faixa de VHF. Existe TV em VHF, TV em UHF, vários serviços. Na verdade, a alocação dos serviços para o território nacional brasileiro é interessante pesquisar lá no site da Anatel, que ele vai apresentar uma alocação bem detalhada. No nosso caso aqui no curso, o objetivo é definir as faixas de frequência utilizadas pelos sistemas móveis celulares, e dentro de todo o espectro de frequência, por exemplo, eu poderia dizer que a primeira portadora de um sinal elétrico, né, é a própria energia elétrica lá em 60 Hz. E esse sinal, as portadoras de sinais elétricos, né, à medida que a eletrônica foi evoluindo, foi possível clocks, relógios, frequências de portadoras cada vez mais altas, e a partir dessa disponibilidade da eletrônica, novos serviços foram surgindo e sendo utilizados novas faixas de frequência. Interessante comentar que para comunicações cabeadas são utilizados o espectro de frequência mais baixo. Para comunicações sem fio, as ondas de rádio, microondas, talvez até ponta a ponta, e para comunicações ópticas, as frequências mais altas. Aqui, nessa figura de baixo, está sendo definida as faixas de frequência de ondas eletromagnéticas, né? Bom, algumas aplicações autorizadas, né? No caso, no Brasil a gente teria a Anatel já citada, nos Estados Unidos o FCC, onde ele define faixas de frequências para determinados serviços. Por exemplo, de 88 como mencionado a 108 MHz é o FM difusão, rádio comercial. Em serviço da Infraero, no caso aqui do Brasil, né, uma faixa de frequência dedicada a ela. Até interessante mencionar que quando o Brasil decidiu utilizar aqui as bandas de frequência para
o dito banda A para sistemas móveis celulares, né? Essa faixa de frequência aqui em torno de 806, 816, até 820 e poucos megahertz, eles eram utilizados por sistemas de telemetria da Infraero. Esses sistemas tiveram que ser deslocados para que a telefonia móvel celular pudesse, aqui no Brasil, utilizar um espectro de frequência já utilizado lá nos Estados Unidos, definido para os Estados Unidos. Nós inicialmente utilizamos o padrão AMPS aqui no território nacional e, obviamente, para baratear os custos dos equipamentos, o território nacional deveria reservar essa faixa, dedicar essa faixa de frequência exclusiva para a telefonia celular, senão há interferência, né? A ideia deste órgão regulador que define a utilização de faixas de frequência dentro de um território nacional é para que um serviço não venha interferir em outros serviços, senão vira bagunça. Como eu lembro 2 anos depois da Guerra Civil, eu tive a oportunidade de prestar um serviço em Angola e lá era uma bagunça, a ponto de que o pessoal lá da operadora de telefonia comentou que o rádio simplesmente parava de funcionar. Eles iam ver um outro sistema de telecomunicações e simplesmente começava a operar na frequência que o rádio deles estava operando. Eles iam, mudava a frequência, enfim, vira uma bola de neve. Não havia um órgão regulador da utilização do recurso de espectro eletromagnético. Eu acredito que hoje essa situação já tenha se normatizado, no caso em Angola, né? 2 anos depois de uma guerra civil que durou 30 anos, é de se esperar uma certa bagunça mesmo. Mas enfim, essa aula visa simplesmente apresentar o espectro de frequência, que é um recurso natural, porém ele deve ser regulado para não haver interferência entre serviços que utilizam determinadas faixas de frequência. E um ponto interessante a ser mencionado aqui é que, com o aumento da frequência, há o aumento da atenuação dos sinais. E até essa faixa de frequência dedicada aos sistemas móveis celulares, eles são umas frequências tais que não provêm tanta área de cobertura ou alcance de comunicação quanto a essas frequências mais baixas, e também não provê, pensando em sistema celular, né, uma área de cobertura muito pequena se utilizar as frequências muito altas. Então essa faixa de frequência aqui, dado os valores de potência característicos do sistema de telecomunicações, permite, né, o raio de cobertura necessário para os sistemas celulares.